Isso aí, galera, sejam bem-vindos. Aquecendo motores aí com Raimundos no fundo. Muito boa noite. Um abraço, Vantuil, monitor aí da Saipol. Compartilhem no Twitter, convidem seus amigos. A aula hoje vai ser bem interessante. Vamos falar sobre medicina legal, asfixiologia. Então, vamos convidando o pessoal para a gente começar a nossa aula. Legal. Um abraço, pessoal de Belém. Belém na área. Show de bola. Vou inverter a câmera. Roraima, show de bola. Pessoal pode ir a Brasília, Itaperuna, Rio de Janeiro. Um abraço. Show de bola, pessoal aí, presença em massa, né? Presença em massa. Muito bom isso. Salvador, Bahia, Goiânia. Caramba, é muito legal isso, a gente poder ter hoje esse aplicativo e conseguir interligar alunos aí do Brasil todo, tá certo? Isso é muito legal. Campus Rio de Janeiro, tamo junto, pessoal. Estamos seguindo, dá tempo aí pro pessoal chegar, estamos seguindo nas nossas transmissões diárias, procurando fazer dia sim, dia não, um tema diferente, Unesa de Madureira, é isso aí, meus alunos lá da graduação, lá no bairro de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, show de bola, esse período eu tô voltando aí, não sei se em Madureira, vamos ver, mas tô voltando para a graduação devagarinho, separando um pouco aqui de tempo para a graduação, tá certo? Mas eu estou procurando fazer o quê? Dividir um dia para falar sobre direito penal e um dia para falar sobre medicina legal. Sempre com a preocupação de pegar temas que são relevantes, tá certo? Não que os outros temas não sejam importantes, mas como a gente está fazendo essas transmissões com um foco, embora sirva também para outros concursos, mas com um foco a princípio para a galera que vai fazer delegado do Pará, e já todos estão aí convidados para o aulão que o professor Ailton Zuc está organizando lá para o concurso do Pará, tá certo? Daqui a pouco o pessoal vai postar aí o link de inscrição, quem for fazer o concurso do Pará, mas essas aulas elas servem para qualquer outro tipo de concurso de delegado e óbvio, as aulas de penal servem para outros concursos também, na área do Ministério Público, da área da Defensoria Pública, então isso fica bem abrangente, tá certo? Fica bem abrangente. Então na nossa aula de hoje, eu procurei fazer o quê? Eu procurei selecionar alguns aspectos básicos, tá aí o link, www.adelante.net.br. Então a galera que for fazer o aulão, que for fazer o concurso de Delpol do Pará, fica ligado, acessa lá o site, porque nós vamos ter um aulão de véspera muito legal. É um aulão de véspera que eu reservei aí temas que são importantíssimos para a prova. No que se refere a penal geral, que é a minha disciplina, medicina legal, e vou dar uma palhinha também de peças, tá certo? Peças processuais penais cada vez mais vem caindo nos concursos de delegado, tá? Então você não pode negligenciar esse ponto. Então voltando para essa pequena introdução que a gente está fazendo aí. Fiquem espertos, porque existem alguns temas que sempre caem em concurso público, em medicina legal sempre cai em concurso público. Vou falar de medicina legal lá no aulão do Pará, sim. Lá no aulão do Pará eu vou estar falando sobre direito penal geral, medicina legal e vou estar dando uma palhinha rápida também sobre peças processuais penais na companhia do professor Ailton Zuc, tá certo? Então, hoje eu reservei medicina legal, asfixiologia, que embora não seja o tema principal de medicina legal, que óbvio é traumatologia, traumatologia é o tema nota número 1, nota número 1000. É a primeiro tema que sempre cai em concurso, mas a asfixiologia está entre as 3 mais pedidas. Então eu reservei aqui a asfixiologia hoje. Por quê? Porque eu acredito que nós vamos precisar pelo menos de umas 2 ou 3 transmissões
para a gente poder pegar os principais pontos, né? Tamanha a importância de asfixiologia. Na nossa transmissão de hoje, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar os temas básicos que matam aí 50 a 60% de questões de prova, tá certo? O objetivo aqui não é te formar médico, o objetivo aqui não é te formar perito criminal, muito menos médico legista. O objetivo aqui é ministrar os pontos principais de medicina legal referente à prova de delegado, tá certo? Então, com isso, a gente vai abordar hoje, aí eu diria, as questões com nível de dificuldade de fácil a mediano sobre os aspectos gerais da asfixiologia. E na próxima transmissão de medicina legal, talvez no final de semana, né, amanhã a gente vai fazer uma de penal, talvez sábado façamos uma de medicina legal, a gente pode aprofundar mais nas espécies, né, nas peculiaridades de cada espécie de asfixia, que são muito importantes, são muito interessantes, é um tema muito legal de ser estudado, tá certo? O pessoal nas redes sociais está mandando aí várias sugestões de temas, tá certo? Várias sugestões de temas. Alunos já sugeriram temas de direito penal, temas de medicina legal, né? Então teve um aluno que sugeriu, eu não estou com o nome dele aqui agora, mas me sugeriu que a próxima transmissão amanhã nós reservemos para falar sobre o princípio da insignificância, né? O princípio da insignificância amanhã, então está reservado o tema, nós falaremos direito penal sobre o princípio da insignificância, falaremos sobre alguns aspectos do direito penal e também sobre alguns aspectos do processo penal. Teoria do erro. Teoria do erro é um tema hardcore, é um tema dificílimo, né? Mas já podemos jogar para o próximo tema, depois de insignificância, podemos falar sobre teoria do erro, tá certo? Teoria do erro, bem interessante para a gente poder abordar, tá certo? Sexologia também é um tema que tem aí um índice importante nas provas de medicina legal, posso abordar também aí durante o final de semana. Tomar um vinhozinho aqui, porque hoje é quinta-feira, né? E aí a gente, então, entrem lá nas redes sociais, entrem no Instagram. O meu Instagram é Prof. Marcos com U, Montes com Z. Entra lá na imagem que eu estou fazendo a divulgação da nossa transmissão que está acontecendo agora, né? Você pode, depois, óbvio, da transmissão, você pode ir lá e postar sugestão para as próximas transmissões, tá? Vai lá, compartilha, posta sugestão, tá certo? Então, compartilhem aí no Twitter, chamem os amigos do Periscope, para a gente poder lotar essa aula de hoje, que é bem interessante, né? Meu Facebook, eu tenho uma fanpage, você pode procurar lá, Marcos com U, Montes com Z. O meu perfil pessoal eu deixo reservado, né, normalmente para temas que não são de concurso público, tá certo? Então, temas que não são de concurso público, referentes a pesquisas de mestrado, de doutorado, textos diversos, mas que não são de concurso público. Já na minha página, na minha fanpage, né, ela é exclusiva para questões de concurso público. Então, separe isso bem, porque a galera que está estudando para concurso, muitas vezes está focada na questão. Sugestão também de imputabilidade penal à luz da medicina legal, né? São os modificadores de imputabilidade, tema que está lá na psiquiatria, tema que está lá na questão da psiquiatria penal, da psicologia penal, da psiquiatria na medicina legal. Vamos abordar isso sim também, tá bom? Vamos abordar. Legal? Então vamos começar devagarinho, vamos começar. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, claro, a apostila do Blanco, meu amigo, você não só pode como deve usar, né? A apostila do Blanco é muito boa, é uma apostila aí que todos nós em algum momento da nossa caminhada a gente estudou, tá certo? Óbvio, dependendo da banca, algumas bancas adotam livros específicos, é bom você dar uma complementada de forma bem pontual com o livro que a banca adota. Legal? Então vamos lá, asfixia ou asfixiologia. Primeiro vamos trazer um conceito sobre asfixia, um conceito sobre asfixiologia, né? A asfixia, a origem da palavra, uma origem bem remota, né? ela nos remete, né, a uma expressão, se não me engano, em grego, se não me falha a memória, chamado asfixia. É uma expressão em grego que tem origem, ou uma tradução literal, na ideia de sem pulso. Então, a origem do vocábulo da palavra asfixia, ela nasce com a ideia de morte,
né, com o conceito de morte, ausência de pulso. Óbvio, um conceito de morte lá que remonta às origens da medicina legal. Nós estudamos isso ou abordamos de forma muito rápida quando fizemos a nossa transmissão sobre tanatologia, que é o estudo da morte. Então nós temos os autores clássicos conceituando, né, a asfixia como um estado desencadeado pela diminuição da ventilação pulmonar, causada, óbvio, por um meio mecânico, algo que impossibilite a respiração, né? Ou seja, uma causa de um meio mecânico. Esse conceito clássico era um conceito muito restrito, era um conceito que hoje não é adotado, mas é importante você saber esse conceito, né? Então, a asfixia vista como a diminuição da ventilação pulmonar, ou seja, alguma hipótese em que eu impeça a entrada do ar nas vias respiratórias, tá certo? Em outros doutrinadores clássicos, como por exemplo, cito aqui para você Hoffman, e dependendo da banca, não é muito o perfil da banca do Pará, mas dependendo da banca eles gostam muito de nomes, sinais, esses nomes de medicina legal que os livros e as apóstolas têm. Então eu costumo normalmente nas minhas aulas de medicina legal citar esses nomes. Pode ser que na prova caia, pode ser que não caia. E esperamos que não caia, porque é uma pegadinha, né? Esperamos que a prova venha uma prova mais fácil em medicina legal, tal qual veio na última. A última veio bem tranquila, eu acho que dava para você levar ela de letra, tá? Diferente da de penal, que veio mais hardcore. Então, esse doutrinador Hoffman, um doutrinador clássico, né, entendia que a morte produzida pelo impedimento mecânico à penetração do ar na árvore respiratória, ela era o conceito da asfixia, tá certo? Ela era o conceito da asfixia. Brodel, por sua vez, também seguia essa linha, mas já começava a diferenciar, né, essa questão de asfixia mecânica, que não se restringe a um conceito amplo, né, nós vamos ver isso mais à frente, a asfixia, entre aspas, por intoxicações, tá certo? Brodel, ele entendia que a morte por ingestão de gases, a exemplo do monóxido de carbono, não é considerado um exemplo de asfixia, mas sim uma hipótese de intoxicação. Então isso a gente vai ver mais à frente. Você vai observar que algumas hipóteses de morte por intoxicação, embora tenham a mesma fisiopatologia, ou seja, a mesma característica das asfixias, a doutrina médica legal acaba classificando o seu estudo nas intoxicações em geral, tá certo? Mas mais com uma explicação da ciência jurídica, né, de uma dificuldade dos juristas entenderem aquilo como asfixia, do que mesmo por uma construção teórica. Legal? E nasce modernamente, né, superando essa ideia de impedimento mecânico do acesso ao ar à árvore respiratória e, portanto, ao pulmão, superando esse conceito, como o pessoal já postou aí, de certa forma, nos comentários, nasce o chamado conceito fisiopatológico. E aqui, infelizmente, a gente tem que compreender as expressões que são expressões técnicas da medicina, tá certo? Eu tive que estudar isso muitas vezes para explicar para o meu aluno, tive que voltar a estudar biologia, tive que estudar um pouquinho de química, tive que ler alguns textos de medicina para a gente compreender um pouquinho melhor, né? Conceito fisiopatológico, isso cai na prova de medicina legal para delegado, né? Eu botei até uma questão um pouquinho mais à frente para vocês verem. Fisiopatologia, né, é o estudo das funções anormais ou das funções patológicas dos órgãos ou aparelhos do corpo humano. Então nada mais é do que quando eu falo um conceito fisiopatológico, eu estou buscando o quê? Estudar esse fenômeno. Qual fenômeno? Qualquer fenômeno, mas no meu caso é o fenômeno da asfixia, com base nas alterações
ocorridas no corpo humano, alterações internas, tá certo? Alterações internas. Então eu abandono aquela ideia de um conceito simplesmente mecânico, de impedimento da entrada do ar no sistema respiratório, na chamada árvore respiratória, e passo a desenvolver ou criar um conceito que tenha uma origem na explicação dessas alterações que a asfixia causa no corpo humano, tá certo? E eu tenho um conceito binário, né? Essa é a verdade. Eu tenho um conceito de que a asfixia é a conjunção ou aparecimento de dois fenômenos no corpo humano. A chamada hipoxia, fica tranquilo que você vai compreender isso. A chamada hipoxia e a chamada hipercapnia, né? Ou seja, a asfixia você pode construir esse conceito como a conjunção no corpo humano da hipoxia e da hipercapnia. Mas que diabos é hipoxia? Que diabos é hipercapnia? É bem tranquilo. Hipoxia é o termo médico para a diminuição ou o baixo teor de oxigênio no sangue arterial. Então, quando há uma diminuição ou um baixo teor de O2, de oxigênio, hipo é abaixo, oxia é oxigênio. Então, quando há uma diminuição do oxigênio no sangue arterial, eu digo que isso é um fenômeno, um estado de hipoxia. Mas não basta a hipoxia para que eu tenha asfixia. É uma conjunção da hipoxia, que é a diminuição do oxigênio, com a hipercapnia, que é o aumento ou a elevação do gás carbônico, muito bem, da concentração de CO2 também no sangue arterial. Tá certo? Toma cuidado, porque o cara lá da banca, o examinador, que não é um ser de luz, ele pode querer te pegar, ele pode querer fazer uma pegadinha. Ele pode inverter isso, ele pode colocar aumento do CO2 e diminuição do gás carbônico, ou ele pode inverter a parte final da minha explicação, que eu falei no sangue arterial, ele pode botar no sangue venoso. Isso está errado, tá certo? Então o conceito de asfixia é a hipoxia, que é o aumento do O2 no sangue arterial, e a diminuição, ou melhor, a diminuição do O2 no sangue arterial e o aumento do CO2, que é o gás carbônico, no sangue também arterial. Legal? Então esse conceito, ele vai caminhar em todas as modalidades de asfixia. Eu estou te dando um conceito geral. Óbvio que determinadas espécies de asfixia vão ter peculiaridades, mas o conceito geral cai muito nas provas, tá certo? Cai muito nas provas. Um outro ponto também que cai muito nas provas, e é importante que você compreenda esse ponto, é o tipo de energia que caracteriza essa agressão, essa energia vulnerante que agride o organismo, chamada asfixia. A asfixia, ela é causada por que tipo de energia? Isso cai em prova. E fique atento, porque é uma energia chamada físico-química. Ou seja, qual a causa no aspecto de mecanismo de formação da asfixia? Qual a causa das asfixias? É uma causa ou uma energia de ordem físico e química. E aqui você tem que entender isso muito bem, porque isso não é muito intuitivo, tá certo? Isso não é muito intuitivo. Por que eu estou falando que é uma causa físico e química? É física por quê? Porque em determinadas modalidades de asfixia, não em todas, é verdade, mas em determinadas modalidades, eu posso ter o impedimento mecânico da entrada ou da saída do ar do corpo humano, em asfixias de ordem mecânica, por exemplo, em asfixias que obstruem as vias aéreas também. Então eu tenho aí uma energia que não deixa de ser de ordem física, mas terei também a participação do meio químico. Por quê? A asfixia, ela gera uma alteração química no sangue, que irá impedir essa troca gasosa dentro do corpo humano, a chamada respiração ou a chamada hematose, que nada mais é a hematose, é a troca gasosa, não respirando, mas a troca gasosa interna, a hematose. Então isso é muito importante. Esse impedimento de troca gasosa, ela
no interior do corpo humano, né, ela ocorre em nível celular, lá nos alvéolos, tá certo? E esse impedimento ou essa impossibilidade de troca gasosa ela pode ocorrer em decorrência do meio ambiente, né? E pode ocorrer também em decorrência da própria mecânica respiratória. Se eu comprimir o tórax, se manter ele de alguma forma comprimido, isso vai gerar uma hipótese de asfixia que nós vamos ver mais à frente. Ou eu posso também inalar um outro tipo de gás que não o oxigênio, que tem uma maior afinidade com a hemoglobina, como a gente vai ver daqui a pouquinho, eu já vou explicar isso na hematose para vocês, gerando uma asfixia por alteração do meio ambiente, né? Por alteração não do meio ambiente externo, mas interno ao corpo. Há uma maior afinidade de determinados gases que podem gerar a intoxicação, porque o oxigênio não consegue se combinar ali com a hemoglobina. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, exemplo do monóxido de carbono, muito bem colocado aí. O pessoal tá fera, né? O pessoal tá fera, tá certo? Então, esse é o conceito bem básico, básico, mas muito moderno, chamado conceito fisiopatológico da asfixia. É um estado de hipoxia e hipercapnia no sangue arterial. Inclusive é o conceito utilizado pela banca do Pará, é o conceito utilizado pela banca do Rio de Janeiro e diria que é o conceito utilizado hoje pelas principais bancas, porque os modernos livros de medicina legal tratam esse conceito como amplamente majoritário, um conceito utilizado hoje modernamente, tá certo? Qual a relevância, rapidamente, né? Qual a relevância da asfixia na área jurídica para o cargo de delegado, né? Qual a relevância? A asfixia ela pode ser uma elementar de um crime, pode ser uma qualificadora, pode ser uma causa de aumento. Só para citar, por exemplo, aqui você tem a asfixia como uma qualificadora do homicídio qualificado, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Você terá também a asfixia, né, para você saber a importância jurídica disso, a asfixia como uma circunstância agravante, né, na medida em que ela é um meio cruel, e você vai encontrar ela lá, se não me engano, no artigo 61, inciso 3, a linha D de dado. Você também encontrará a asfixia como elementar de crimes. A exemplo do crime lá do 252 do Código Penal, uso de gás tóxico ou asfixiante, encontrará também no 253, tá? E aí você tem a importância ou a justificativa para o porquê de você estudar medicina legal e estudar asfixia, e isso cai em provas de medicina legal. Então é importante você ter esse link com o direito penal, porque isso cai em provas de direito de medicina legal, tá certo? Vamos fazer um rápido passeio, embora a nossa aula hoje não seja sobre espécies de asfixia, mas é importante para a gente saber isso. Vamos fazer um rápido passeio sobre as espécies ou a classificação das asfixias, né? Nós já estudamos tanatologia, então já estudamos as causas jurídicas da morte, vimos o que é morte natural, o que é morte violenta. Essa divisão entre morte natural e morte violenta, ela também é utilizada nas asfixias. Eu posso ter asfixias naturais, né? Isso é muito importante você compreender isso. Quando eu falo asfixia, não necessariamente eu estou falando em crime. Eu posso ter asfixias naturais ou posso ter também asfixias violentas, tá certo? Posso ter asfixias violentas quando não decorrem de causas naturais, ou seja, não decorrem do envelhecimento ou de uma patologia que não tem uma causa externa violenta. E nas asfixias violentas eu ainda posso ter asfixias criminosas, né, ou asfixias acidentais, tá certo? Mas nessas causas violentas, a asfixiologia se divide, né? Fica ligado. Daqui a pouco eu jogo aí um material para vocês
sobre classificações, eu boto lá no meu Instagram, normalmente depois das transmissões eu jogo umas postagens lá no meu Instagram, no History, né? Aquele tipo Snapchat do Instagram. Você vai lá, tem as telas normalmente das aulas, dos slides que eu uso em aula. Então as asfixias violentas se subdividem em espécies. A primeira espécie que eu posso apontar para você é a obstrução das vias respiratórias. É uma modalidade de asfixia violenta que é a asfixia por obstrução das vias respiratórias, que se subdividirá em sufocação direta ou asfixia por constrição vertical. Tá certo? Então eu estou te falando de classificações que nós não vamos abordar hoje, mas já deixa aí um norte para as próximas transmissões. Tá? Então a primeira modalidade de asfixia violenta é a asfixia por obstrução das vias respiratórias, que se subdivide em dois grandes grupos, o primeiro chamado sufocação direta, o segundo chamado de asfixia por constrição cervical, que o colega já postou aí no comentário. Também se subdivide em enforcamento, estrangulamento e esganadura. É tema relevantíssimo que a gente verá mais à frente. Tá? Temos uma segunda modalidade de asfixia violenta, que é a asfixia por restrição dos movimentos do tórax, em que você tem um ponto, né, bem importante aí, porque você tem a chamada asfixia por sufocação indireta, né, a chamada asfixia em decorrência de compressão torácica. Tá certo? Às vezes você vê umas brincadeiras aí nos vídeos na internet de adolescentes empurrando o tórax da pessoa, né, e a pessoa ela desmaiando, ela perdendo a consciência. Isso é uma coisa que não deve ser feita de forma nenhuma, porque aquela pessoa está sofrendo um processo de asfixia. Ela pode falecer, tá certo? Ela pode falecer. Uma segunda modalidade de asfixia por restrição dos movimentos do tórax são as asfixias por fraturas costais múltiplas. Tá certo? Que pode gerar um processo chamado de respiração paradoxal. Vamos também ver isso mais à frente, cai menos em prova. Tá? E teremos também uma terceira modalidade de asfixia por restrição dos movimentos do tórax, que são paralisias da musculatura respiratória. E aí nós temos 3 espécies também, cai muito pouquinho em prova, não vou falar agora para você não ficar muito complicado. Terceiro exemplo, ou melhor, terceira espécie de asfixia violenta, modificação do meio ambiente. Tá certo? Tenho asfixias por modificação do meio ambiente. Tenho 3 exemplos. O chamado confinamento, o chamado soterramento e o terceiro, o afogamento. Afogamento, que eu diria é o ponto mais importante das asfixias, que cai mais. Só que para você entender o afogamento, primeiro você tem que compreender o quê? Em que ponto da matéria ele está. O afogamento é uma espécie de asfixia por modificação do meio ambiente. Estudaremos também, vamos fazer uma transmissão mais à frente, só sobre afogamento. Mas para você entender afogamento, para você entender, por exemplo, confinamento, soterramento, você tem que saber os aspectos gerais, que é o que a gente está vendo hoje, tá certo? É o que a gente está vendo hoje. E por fim, temos a última modalidade de classificação das asfixias violentas, que é a asfixia por parada respiratória central. Tá certo? Parada respiratória central. E aí nós temos algumas modalidades, como o traumatismo central, a eletropressão, a fulguração ou a chamada intoxicação por drogas depressoras. Tá? São temas que já vão tangenciar outros assuntos da medicina legal, né? Então normalmente eles são estudados à parte, fora das asfixias, embora gerem como consequência um processo de asfixia. Legal? Então só quis te dar um norte. Óbvio que você não vai decorar isso, não vai compreender isso nesse momento, mas eu quis te dar um norte para você entender a complexidade desse tema. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora estudar, né, na realidade, os sinais que são conhecidos como lesões gerais ou sinais gerais das asfixias. Isso cai muito em prova. Esse é o ponto que mais cai em prova nas asfixias. Os chamados sinais ou lesões gerais internas, né, que caracterizam as asfixias. Tá? E aí eu vou jogar para você na tua tela, meu amigo. Eu tenho aqui um slide para você.
Vou jogar na tua tela aí, vou inverter. Deixa eu botar aqui certinho, legal, vamos lá. Tem os sinais, que são os sinais mais comuns sobre asfixia, né? Nós podemos reunir aí os principais sinais, são cinco sinais, e para cada sinal desse você tem uma controvérsia, você tem uma consideração, você tem a explicação do mecanismo de formação e algumas peculiaridades. Então, o primeiro sinal, a cianose, o segundo, as chamadas petéquias, né? E lá você encontrará, o pessoal já jogou aí, né? A mancha de Paltoff, a mancha de Tardieu, várias considerações a serem feitas aí. Você tem o terceiro, a chamada congestão polivisceral. O quarto, a fluidez do sangue. E o quinto e o último sinal geral de asfixia, que é o chamado edema pulmonar. Eu já te adianto aí, não sei se você percebeu na tela, que tem 3 sinais que estão em vermelho, não é? 3 sinais que estão em vermelho. Esses 3 sinais eu marquei por quê? Porque a doutrina clássica chama esses 3 sinais, que são as petéquias, a congestão polivisceral e a fluidez do sangue, de tríade asfíxia, né? Tríade asfíxia, e normalmente ele fala as petéquias ou manchas de Paltoff, a congestão polivisceral e a fluidez do sangue é a chamada, vou voltar para cá, muito bem, tríade asfíxia, tá? Só que os outros sinais também são importantes. Então, além de você saber essa tríade asfíxia, você também tem que saber aqueles outros 2, que é a cianose e o edema pulmonar. Legal? Então, a nossa aula, a partir de agora, ela vai caminhar explicando cada um desses itens, porque são itens relevantes. Normalmente, o examinador bota lá na prova, discorra sobre os sinais gerais de asfixia. Já te trago aqui agora, de antemão, para sem fazer mistério, que esses 5 sinais, se presentes de forma isolada ou mesmo em conjunto, eles não traduzem certeza de que a causa da morte foi asfixia. Eles não são, como na medicina legal costuma se dizer, patognomônicos, né? O que é algo ser patognomônico? É algo característico, que denota certeza da causa-morte. É algo que traz a exclusividade da causa-morte. Esses 5 sinais, eles não caracterizam certeza de morte por asfixia, mas em conjunto, analisando os elementos, analisando o local do fato, são indícios fortes de que a causa da morte é asfixia, tá certo? Isso cai muito em prova, tem que ficar muito esperto. Vamos começar pela cianose, tá certo? Vamos começar pela cianose. Primeiro, o que é cianose? Pode parecer uma pergunta fácil, simplória, mas na realidade não é. O que é cianose? Cianose é uma característica de cor violácea escura, uma cor violácea escura em algumas partes do corpo, ou mesmo em órgãos internos. Isso indicado por alguns doutrinadores clássicos como um indício de que a causa da morte ela se deu por asfixia. Onde aparece essa coloração violácea escura? Ela vai ser uma coloração azul ou violácea escura dos lábios, uma coloração azulada no leito das unhas, chamado leitos ungueais, O leito das unhas é essa parte branca que você olha abaixo da unha. Isso fica roxeado, fica azulado. Você vai ter uma coloração azulada das polpas digitais, das polpas digitais. O sangue nas cavidades cardíacas, ele também se apresentará com uma coloração típica, chamada de azul púrpura. Então esse conjunto de sangue em coloração púrpura presente nas cavidades cardíacas, leitos ungueais azulados, lábios azulados, é a característica típica da cianose, tá certo? Isso é muito importante você saber, porque na prova cai dessa forma. E qual a causa ou o porquê dessa característica cianótica? Essa característica cianótica, ela decorre, como todos os outros fenômenos, ela decorre de forma
imediata, longínqua, elas sempre terão uma explicação na conjugação da hipoxia com a hipercapnia. Isso é óbvio, então isso já é uma cola para você. Tente procurar a explicação ali. A cianose em especial, ela tem uma explicação bem fácil, né? É o aumento e aí anota se você quiser, é o aumento da chamada hemoglobina reduzida no sangue, em decorrência da hipoxia, ou seja, em decorrência da diminuição do oxigênio, tá certo? Por quê? Dentro do sangue, pensa que tem um ator, né? Tem uma pessoa responsável pelo transporte do oxigênio até a célula. Essa pessoa que é responsável pelo transporte do oxigênio na célula é um elemento do sangue, tá certo? É um elementozinho do sangue. O sangue, embora, óbvio, a aula não seja de biologia e eu não tenha essa aptidão para isso, mas vou tentar te explicar aqui, o sangue é composto por várias partes, vários elementos. É composto pelos chamados glóbulos vermelhos, que são as hemácias, também chamados de eritrócitos, tá certo? Tem que se ligar nos nomes, porque às vezes cai um nome na prova. Você também tem um outro elemento que são os leucócitos, os chamados glóbulos brancos, esses responsáveis pelas defesas do organismo. Você terá as plaquetas, também conhecidos como trombócitos, responsáveis pela coagulação do sangue. E por fim, esses três elementos são elementos sólidos. E por fim, o último elemento, que é um elemento referente à parte líquida, que é o plasma, que é responsável por transportar esses elementos todos no sangue. O que dá a coloração vermelha ao sangue são as hemácias. As hemácias é que tem a característica de dar essa coloração vermelha ao sangue. E qual a função das hemácias? Nada mais, nada menos do que transportar o oxigênio, lá do pulmão, quando você inspira, ele vai transportar o oxigênio, porque o sangue vai passar com as hemácias nas capilares, fazendo essa troca gasosa, chamada hematose. Ele vai transportar o oxigênio até onde? Até as células, para que lá ocorra a chamada reação celular, ou respiração celular, por um processo bioquímico. Legal? Então é importante que você tenha essa ideia, mesmo que ninguém vai te perguntar isso na prova, porque com essa explicação da biologia, você começa a compreender os fenômenos. E aí até para você chutar, fica mais fácil, tá certo? Então o porquê da característica cianótica? Porque o sangue, ele muda de coloração quando há asfixia. Você tem uma redução do oxigênio no sangue, a hemoglobina que estava carregada de oxigênio, e a hemoglobina, quando combinada com o oxigênio, a hemoglobina ela tem uma afinidade muito grande com o oxigênio, então ela se combina com o oxigênio. A hemoglobina, quando combinada com o oxigênio, ela fica com a coloração vermelha, fica avermelhada, e ela se chama oxhemoglobina. Daí hemoglobina com oxigênio, oxhemoglobina. Quando ela não está com oxigênio, ou seja, eu não tenho oxigênio na hemoglobina, eu chamo de hemoglobina reduzida. Reduzida por quê? Porque ela perdeu o oxigênio. Ou tem um outro nomezinho também, além da hemoglobina reduzida, é a desox. Des é o prefixo para 100. Desoxhemoglobina, ou seja, a hemoglobina sem oxigênio, tá certo? Então, todos esses nomes que eu estou passando para você, eu estou te falando, não é para você decorar, é para você pelo menos ter escutado ele uma vez, tá certo? Por quê? Porque eles já caíram na prova. Acredite, já caíram em provas difíceis. Então, a cianose é o aumento da concentração da hemoglobina reduzida ou da desoxhemoglobina no sangue. E aí eu pergunto, em decorrência de quê? Em decorrência de quê? Em decorrência da diminuição do oxigênio no sangue, e isso recebe um nome, hipoxia. Pergunta que eu te faço, porque o examinador já te fez. A cianose, ela tem relação direta com a hipercapnia? Perguntando isso de outra forma, a cianose, ela tem relação direta com o aumento do CO2 no sangue? Não tem.
Tá? Isso é uma pegadinha de prova. A cianose ela não tem relação com o aumento do CO2 no sangue, embora ele ocorra na asfixia como nós vimos. A cianose ela tem relação com a diminuição do oxigênio, tá certo? Ela tem relação com a diminuição do oxigênio no sangue. Isso é uma pegadinha, né, muito comum nas provas de concurso público, e o cara que está desavisado, né, ele cai, não tem como. Não tem como. O segundo ponto que eu tenho que trazer para você aqui na cianose é algumas peculiaridades, algumas exceções. E o examinador ele gosta sempre de exceção porque é aquilo que derruba o candidato na hora da prova. Tá? E aqui eu vou te trazer um ponto que você já consegue deduzir, né? O aluno que está com essa matéria básica um pouquinho dominada, ele já consegue deduzir. Né? Poderei não ter ou ter diminuído a cianose nas asfixias? Perguntando isso de outra forma, existem peculiaridades que podem gerar uma diminuição da cianose no cadáver? Existem. Né? Qualquer alteração que acarrete no corpo humano a diminuição da hemoglobina gerará, óbvio, uma diminuição da presença da cianose. Porque se a hemoglobina é a responsável pela coloração no sangue, se você tiver uma diminuição patológica da hemoglobina no sangue, você terá uma diminuição da cianose. O que eu estou querendo te dizer? Pessoas, indivíduos que estão com anemia grave, elas terão a ausência de cianose na asfixia ou mesmo uma diminuição muito grande que torne imperceptível. Por quê? Porque o camarada ele está com uma carência de ferro no sangue, ele está com uma carência de hemoglobina no sangue, então não vai ter hemoglobina para dar essa coloração cianótica no cadáver. Isso é importantíssimo tu saber isso, o cara pergunta isso na prova. Então indivíduos com anemias graves podem sim apresentar um quadro de sinais em que não esteja presente a cianose. Por quê? Porque a cianose é produto dessa hemoglobina reduzida, que é produto da hipoxia. Isso já caiu em provas, provas mais difíceis, de bancas mais difíceis. Aqui no Rio de Janeiro a banca é muito hardcore, a banca pergunta isso na prova oral, pergunta isso na prova discursiva, e o candidato que está desavisado, meu amigo, ele não consegue responder. Se você souber só o basicão, tu não consegue avançar. Mas não é essa a expectativa que a gente tem para o Pará, né? A prova vai vir aí no nível de mediano, a fácil, não acreditamos que venha uma prova difícil. Segunda pegadinha que nós podemos fazer num concurso público. Diferencie ou quais são as diferenças entre a cianose, que é um sinal da asfixia, e a cianose normalmente apresentada no cadáver. Se você estudou comigo a aula de tanatologia, a transmissão de tanatologia, você deve ter prestado atenção que um dos fenômenos cadavéricos são os livores da hipóstase, que nada mais é do que uma coloração cianótica em determinadas regiões do corpo. Tá certo? Então a pergunta que eu te faço, qual é a diferenciação dessa cianose do cadáver normal para a cianose típica da asfixia? Primeiro, a cianose do cadáver, ela não é uma cianose intensa. Ela é difusa e ela vai progredindo. Não é uma cianose intensa. Na asfixia, ela é intensa. Eu te dei a primeira diferença. Segunda diferença, a cianose do cadáver, ela é um fenômeno cadavérico abiótico consecutivo que vai aparecer normalmente 24 horas após a morte, tá certo? Normalmente. Já a cianose da asfixia, né, ela aparece de forma bem precoce, logo após a morte, né, no máximo algumas horas após a morte. Tá? Então eu já te dei aí duas diferenças de cianose da asfixia e cianose do cadáver. Isso já caiu em prova. Isso já caiu em prova. Vou ajustar aqui meu computador para botar uma imagem não muito agradável, mas que também já caiu em prova e você precisa saber. Tá? Vou inverter a câmera, vou te dar o exemplo da cianose aqui. Eu tenho uma cianose na face. Eu tenho uma cianose na face. Deixa eu melhorar aqui, calma aí.
Na imagem esquerda eu tenho uma cianose na face, você consegue observar aqui, ó, os lábios, né? Os lábios. Vou pegar aqui uma caneta vermelha, calma aí. Você consegue perceber aqui os lábios, né, arroxeados. Você tem a face com uma cianose intensa. E aqui na imagem da direita você observa a polpa digital, né, também cianótica, bem característica, né? Isso aqui é o que? É um indício de que ocorreu asfixia, tá certo? Vou voltar aqui comigo. Pode não ter ocorrido? Pode, mas é um indício forte, bem característico, né? E aí depois você vai aprender comigo mais à frente que algumas asfixias têm peculiaridades muito claras, né? E uma dessas imagens mostra uma asfixia também com uma peculiaridade muito clara, tá? Essa cianose, ela pode em alguns livros, em algumas provas, aparecer com outro nome, tá? Quando presente na face, ela é chamada de congestão da face, tá bom? Então aquela imagem que eu te mostrei, né, você observa claramente a face completamente arroxeada, eu posso dar o nome daquilo ali, sinônimo de cianose, congestão da face. Também é chamado nos livros de doutrina, também cai nas provas, tá certo? Também cai nas provas. Legal? O pessoal está perguntando, nós vamos ter aulão também para Goiás? Vamos ter, tá? Então acompanhe lá o site do adelante.net, que você daqui a pouco vai ver sendo lançado lá o aulão de véspera de Goiás também. Vamos ter transmissão aqui no meu Periscope, vamos ter até o aulão. Eu faço transmissão no Natal, no Ano Novo, não importa. Carnaval a gente vai fazer, não importa, a gente vai fazer transmissão direto, tá certo? Vamos arrebentar isso aí. Então fechamos os principais pontos de cianose. Vamos falar sobre o segundo sinal característico de asfixia, que é um indício, porém não é certeza, é um indício. Segundo são as petequias, né? O que são as petequias? As petequias nada mais são do que microhemorragias ou hemorragias pontiformes com diâmetros pequenininhos de 1 a 3 milímetros, encontradas, por exemplo, na pele, né, nas conjuntivas oculares, que são essas partes brancas dos olhos, que são chamadas, tem um nomezinho específico, equimoses conjuntivais ou subconjuntivais, tá? Isso são petequias na parte branca dos olhos, nas conjuntivas oculares, né? Ou nas pleuras, tá? Ou nas pleuras, quando estão nas pleuras, são chamadas de equimoses pleurais ou subpleurais. Porra, Montes, cara, que loucura, pleura, o que é isso? Né? Infelizmente é a regra do jogo, eu tenho que te explicar, tá? Os órgãos internos do corpo humano, de forma bem óbvia e simplória, os órgãos internos do corpo humano, eles têm, envolto de cada órgão, eles têm uma membrana, tá certo? Revestindo, protegendo esse órgão. Essa membrana, ela vai receber um nome em decorrência do órgão. Então a membrana que envolve o pulmão, muito bem aí, Marcelo jogou aí no grupo, a membrana que envolve o pulmão, ela recebe o nome de pleura. A membrana que envolve o coração, por exemplo, ela recebe o nome de pericárdio. A membrana que envolve o cérebro, ela recebe o nome de meninge, tá certo? Então você vai observar que isso vai ter um nome diferente dependendo do órgão. Quando essas petequias, essas microhemorragias, elas surgem na pleura, ou seja, em volta do pulmão, na membrana que reveste o pulmão, eu direi que são equimoses pleurais ou subpleurais. Agora aqui comigo, ó, máxima atenção, ponto que cai sempre em prova. Tem um camarada chamado Auguste Ambroise Tardieu, tá? Conhecido nos íntimos nas provas como Tardieu. Ele, na época, hoje está errado isso, mas na época, identificando equimoses, né? Identificando pequenas petequias na pleura, ele entendia que isso era um sinal patognomônico de asfixia.
e ele dizia que a pessoa tinha morrido de asfixia, uma asfixia específica, que era típica de sufocação, tá certo? Isso posteriormente restou demonstrado que na realidade era um equívoco, embora na maioria das vezes que eu observasse um caso de asfixia, eu realmente observasse as manchas de Tardieu, elas não necessariamente indicavam asfixia. Então hoje as manchas de Tardieu, que nada mais são do que pequenas petequias, um grupo reunido de petequias na pleura, essas manchas de Tardieu, elas não são patognomônicas de asfixia, elas não são patognomônicas de sufocação, tá? Fique esperto porque isso cai na prova, tá bom? E qual é a explicação ou a causa ou o mecanismo de formação dessas petequias? O porquê que elas acontecem? As petequias elas são decorrentes das roturas das vênulas em decorrência do aumento brusco da pressão sanguínea venosa. O que são vênulas? São os microvasos, tá certo? Pensa nas microveias. Quando as veias vão se diminuindo de tamanho, elas vão mudando de nome. Então, as microveias que vão ligar as veias, efetivamente, com os vasos capilares, para irrigar as extremidades, elas recebem o nome de vênulas. Quando há o rompimento dessas vênulas, eu vou ter microhemorragias, né? Só que essas microhemorragias, elas não acontecem somente em decorrência de asfixia. Por exemplo, se a pessoa tiver um acesso de tosse, criança muito pequena, quando tem acesso de tosse, acessos de vômito, ela normalmente aparecem petequias, né, no olho, aparecem pequenas manchas no rosto, né? Isso em decorrência, pode ter um sangramento no nariz, isso em decorrência do quê? Do rompimento dessas vênulas, porque ocorreu uma alteração brusca de pressão venosa que gera esse rompimento, tá certo? Então, as petequias elas podem aparecer em inúmeras hipóteses, né? Inúmeras hipóteses, em hipóteses precedidas de esforço respiratório muito extremo, compressão torácica, constrição do pescoço, mas não somente nas hipóteses de asfixia. Por isso que elas não são patognomônicas, né? E como eu falei com vocês, quando elas estão presentes no pulmão e também quando elas estão presentes no coração, né, quando são petequias subpleurais ou quando elas estão presentes ali no pericárdio, elas recebem um nome diferente, elas são chamadas de manchas de Tardieu. Legal? Manchas de Tardieu. Legal? Agora, novamente, para o que você está fazendo e presta atenção. Tem um determinado tipo de mancha que ela também aparece na pleura, ou seja, ali no pulmão, né? Mas essa mancha, ela é característica, ela é típica, ela é patognomônica de asfixia, mas de um tipo de asfixia bem peculiar, que é o afogamento. Tá? Essa mancha, ela aparece sempre quando há penetração brusca de líquido nos alvéolos pulmonares. Quem descobriu essa mancha foi um outro camarada chamado Paul Topf. Daí ele dá um nome, é igual pagode, tu dá um nome da música com teu nome, né, para você ser lembrado. As manchas de Paul Topf, diferentemente das manchas de Tardieu, as manchas de Paul Topf, elas são manchas características exclusivamente de asfixia por afogamento. Elas são equimoses subpleurais, que se diferenciam das manchas de Tardieu por serem um pouquinho maiores, né, e terem origem em que mecanismo de formação? Na rotura dos alvéolos, tá, pulmonares em decorrência da ingestão ou da entrada brusca de líquido. Tá? Então eu te dei aqui um ponto que sempre cai em prova de concurso, sempre cai. É você diferenciar as manchas de Tardieu das manchas de Paul Topf, sabendo que as manchas de Tardieu, elas não são exclusivas de asfixia, quando as manchas de Paul Topf são sim exclusivas de asfixia, tá certo? São sim exclusivas de asfixia. Vou jogar na tua tela aqui imagens de petequias, tá certo?
Tá? Se tu tem problema, não gosta de ver sangue, aí fecha o olho, mas vou jogar aí na tua tela, não tem como. Tá certo? Aqui, ó. Eu tenho aí, né, petequias que aparecem na gengiva, aqui na imagem direita, tá? Petequias que aparecem na gengiva. Vou pegar aqui uma caneta azul, olha aqui. Tá? E tenho aqui petequias que aparecem no coração, tá? Em volta do pericárdio. Legal? Então são petequias que não são patognomônicas. Não são patognomônicas. Vou mostrar para você agora as manchas de Tardieu. Isso aqui é um coração, tá certo? Aqui as manchas de Tardieu. Aqui, ó. Bem típicas manchas de Tardieu. Uma petequia maior, né? São coleções de petequias maiores, tá certo? Coleções de petequias maiores. São as chamadas manchas de Tardieu. Ah, Montes, vou voltar aqui. Montes, eu não consigo ver isso. Eu não consigo. Tenho nervoso. Né? Então, eu sugiro que você não faça a prova para delegado. Porque já no curso de formação tu vai acompanhar uma autópsia, uma necrópsia ou uma necropsia, depende da pronúncia. Tá? O cara vai estar lá, cortar o cadáver na tua frente, vai fazer... Isso faz parte do curso de formação. Até porque vocês vão necessariamente comparecer em locais de crime, vai ter, né, todo tipo de imagem para ser vista, infelizmente, é regra do jogo. Tá? Já as manchas de Paltolfo, elas são um pouco maiores e características, como eu falei para você, característica de afogamento, tá certo? Características de afogamento. Vou avançar para falar da congestão polivisceral. Congestão polivisceral. Antes disso, eu não estou com pressa mesmo. É a galera que tiver alguma coisa para fazer, mas eu não estou com pressa. Antes disso, não ia falar sobre isso não, mas vou falar. Diferenciar, tal qual a gente fez com a cianose, diferenciar as petequias que são indicativas de asfixia das petequias pós-mortem. Então eu estou fazendo sempre esse paralelo, tá certo? Com a tanatologia e com a asfixia, porque alguns sinais são semelhantes. As petequias indicativas de asfixia das petequias pós-mortem, efeitos normais da morte. Né? Isso já foi pergunta de prova de delegado, discursiva inclusive, tá? Pode ser que caia numa prova difícil objetiva. Pode ser que caia. Lá nas petequias pós-mortem, elas decorrem e elas vão aparecer do próprio efeito da gravidade. Né? Nas áreas de maior declive, as áreas mais baixas, de maior declive do corpo, né? Elas vão aparecer, esses pequenos pontos, em decorrência do extravasamento do sangue, que vai extravasar dos vasos sanguíneos pela própria força da gravidade. Tá certo? Se o cadáver permanecer muito tempo naquela posição, ele apresentará petequias. Já as petequias indicativas da asfixia, elas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, inclusive nas áreas que não são de maior declive. Te dei exemplo, elas aparecem na ponta dos dedos, elas aparecem nos olhos, aparecem na face, chamada congestão da face, já é uma diferença. A segunda, elas se fixam. As petequias indicativas de asfixia, elas estão fixadas no tecido, ao contrário das petequias pós-mortem. E como é que eu vejo se elas estão fixadas ou não? Você não vai fazer isso, óbvio, mas o perito faz, né? Lavando aquela região, aquele tecido, né? Aquela malha de tecido com água e sabão, com um jato de água, por exemplo, né? Forte, se as petequias não estiverem fixadas, elas sumirão, o sangue sumirá. Agora, petequias fixadas, o sangue fixado naquele tecido, né, quando atingido com água, não sai. Então são dois exemplos, duas diferenças que eu trago para você, tá certo? Congestão polivisceral. Tá? O que é congestão? Qual é o porquê desse nome, congestão? Congestão é um nome técnico que é o aumento do volume de sangue em determinada região do corpo. Congestão polivisceral é o aumento de sangue de forma generalizada nas vísceras, tá certo? Nas vísceras. Isso tem um nome, tá? Isso tem um nome, é um nome de um sinal. Se você quiser ficar esperto, já caiu em prova isso, é o sinal de Etienne Martin.
sinal de Etienne Martin nada mais é do que essa característica de congestão polivisceral, que é um indicativo de asfixia, mas não é patognomônico. Qual a causa da congestão polivisceral? Normalmente ela é devida a uma falência cardíaca, a uma falha no coração, né, que vai gerar ali um acúmulo em determinada região do corpo, desse acúmulo de sangue, nesse caso peculiar nas vísceras. Como eu falei, não é um sinal exclusivo de asfixia, tá certo? Pode derivar de qualquer outra patologia que gere uma falência cardíaca. Fluidez do sangue, tá certo? Nosso penúltimo sinal, fluidez do sangue. Fluidez do sangue, o próprio nome diz, sangue fluido, é aquele sangue que não coagula. Isso, na realidade, é apontado de forma muito apressada, porque após a morte, independente da causa, o sangue sempre coagulará. Sempre coagulará. Tá? Contudo, nas mortes rápidas, incluindo a asfixia, nas mortes rápidas, incluindo a asfixia, eu verifico que esses coágulos de sangue eles desaparecem em sequência, transcorrido algum tempo. Então, a fluidez do sangue é um indicativo, de que a morte ocorreu por asfixia, mas não é patognomônico, porque em outras mortes rápidas ela também ocorre, tá certo? Último elemento que nós iremos estudar hoje. Nossa transmissão até se alongou, né? Último elemento, para a gente poder resolver algumas questões. Edema pulmonar. Edema, o que é, qual a origem dessa expressão? Uma expressão médica. Edema é o inchaço de determinada região do corpo, em decorrência do excesso de líquido que o tecido acumula ali. Então, edema pulmonar vai ser o acúmulo de líquido no pulmão ou nos pulmões. Então, a intensidade desse acúmulo de líquido ela vai ser variável de acordo com o tipo ou a espécie de asfixia. Essa intensidade ela dependerá tanto do tempo transcorrido entre o início da asfixia e a morte, quanto a espécie de asfixia. Em algumas espécies ou modalidades de asfixia, como no afogamento, esse edema ele vai se reproduzir com um nome diferente, que se chamará de cogumelo de espuma, tá certo? Que será muito mais escasso, nas asfixias comuns. Então, esse cogumelo de espuma ele é característico do afogamento, mas na realidade ele é uma elevação ou algo mais visível desse edema pulmonar, tá certo? A causa, ela é muito discutida na medicina legal. Alguns vão falar que tem ação a causa direta será a hipoxia, outros falarão que será a rotura das paredes dos alvéolos. É uma discussão danada, não vi cair em prova isso, então não vejo muita relevância para te perguntar sobre isso, tá certo? Vamos responder algumas questões? Vamos pegar aqui uma questão, deixa eu jogar na tua tela e a gente consegue responder junto isso. A gente consegue responder junto isso. Questões de nível de dificuldade fáceis. Tá? Uma questão que, embora tenha caído para perito legista aqui no Rio de Janeiro, é uma questão que poderia tranquilamente cair para delegado. Tá certo? As provas de delegado aqui são mais difíceis que a de perito, por incrível que pareça. E em relação aos agentes lesivos, a asfixia é considerada um exemplo de lesão causada por meio... Falamos isso no início da nossa transmissão. O gabarito dessa questão é a letra B, tá certo? As asfixias, elas são sempre causadas por meio físico-químico, tá certo? Por meio físico-químico, letra B, tá? Uma questão que o candidato desavisado poderia ter errado. Vamos ver uma outra aqui, lá da Polícia Federal, modelo SESC, julgar certo ou errado. O mecanismo fisiopatológico, olha isso, o cara já não sabe o que é fisiopatológico, já ia ficar difícil, Já ia ficar difícil. Então eu te expliquei isso aqui. Fisiopatológico das asfixias envolve simultaneamente a redução do teor de oxigênio e o aumento do teor de gás carbônico nos tecidos, tá? Isso está certo ou está errado? Isso está certo, certíssimo, tá certo? É uma afirmativa certa. Ele poderia ter combinado aqui, poderia ter dificultado mais, tá legal?
Mais uma questão, DPF também perito criminal, tá? Perito criminal. As manchas de Tardieu têm grande valor semiológico, tá? O que é semiológico? Semiológico eu posso dizer que é semelhante a patognomônico, ou seja, valor semiológico é quando eu encontro aquela mancha, aquela característica, ela é indicativa de determinada causa, nesse caso, causa-morte, né? Então tem grande valor semiológico porque são patognomônicas das sufocações em suas modalidades. Ou seja, se o cara se não soubesse o que é patognomônico, o que é mancha de Tardieu, ele ia ter só 50% de chance de acertar, porque ou é certo ou errado, né? E ia ter que chutar. Então, óbvio que essa questão ela é errada, porque as manchas de Tardieu, nós vimos, né, elas não são patognomônicas. Tá? Vamos responder aqui a quarta questão e última. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, porque é uma pegadinha, tá certo? Mas vamos lá. Cianose, petequias, congestão polivisceral, fluidez do sangue e espuma, né? Espuma que ele está se referindo, cogumelo de espuma, ou edema pulmonar também. No sistema respiratório são sinais de alta sensibilidade e alta especificidade para asfixias criminosas. Olha a pegadinha do cara aqui. Né? E por isso que eu comecei a nossa aula explicando a diferença entre asfixia natural e violenta. E que dentro da asfixia violenta ainda teria criminosa, acidental e o próprio suicídio. Tá? Nós vimos isso lá em tanatologia. Olha como o candidato, às vezes preparado, ia marcar isso aqui como certo e está errado. Porque realmente cianose, petequia, congestão, fluidez do sangue e cogumelo de espuma, né, são indicativos, são sinal de alta sensibilidade e especificidade de asfixias, mas não de asfixias criminosas. Quem vai dizer se a asfixia foi criminosa ou não vai ser a investigação criminal, tá certo? Vai ser o delegado de polícia quando relatar um inquérito policial, né, e indiciar o elemento ou não indiciar, ou determinar ali a causa jurídica da morte. Mas eu não posso dizer que a asfixia é criminosa. Afirmarei que a asfixia pode ser a causa, mas criminosa, certo? Então, com isso, meu amigo, a gente fez o que aqui? A gente fez um pequeno passeio, um humilde passeio sobre a asfixiologia, abordando os sinais gerais das asfixias. Para cada espécie de asfixia, daquelas que nós passamos rapidamente lá, para cada espécie de asfixia, existem sinais específicos, detalhamentos, né, peculiaridades, relevâncias e importâncias médico-legais que são determinantes. Óbvio que não dá para falar isso aqui, só para você ter uma ideia, né, nas aulas que eu ministro nos cursos por aí, eu gasto 7 horas só falando sobre asfixiologia, 7 horas. Né? Então você teve aqui uma pequena degustação de 1 hora, 1 horinha, mas a gente pode fazer futuras transmissões falando sobre sufocação direta, sufocação indireta, falando sobre outras espécies de asfixia. Tá certo, pessoal? Então compartilhem lá no Facebook a transmissão. Podem ir lá no Instagram, no meu Instagram. Amanhã de manhã eu vou postar algumas telas do material que eu tenho para vocês, né, para você poder visualizar essas explicações lá no history do Instagram, tá certo? E na imagem de divulgação dessa transmissão de hoje lá no meu Instagram, você pode ir lá e dar sugestões de temas para as próximas aulas, para as próximas transmissões, tá certo? E a galera que, óbvio, for fazer a prova do Pará, todos estão convidados para fazer o nosso aulão de véspera com a inscrição lá no site do adelante.net, www.adelante.net, tá? Quem for fazer a prova do Pará está convidado, pessoal. Então, hoje nós ficamos por aqui. Agora eu vou terminar de degustar o meu vinhozinho aqui. E até a próxima aula amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre princípio da insignificância. Já está anotado aí a teoria do erro. A teoria do erro vai ser a próxima. Falaremos sobre princípio da insignificância. Eu vou falar sobre aspectos penais e aspectos processuais. Fica ligado porque lá em processo penal o examinador sabe sobre essa questão de princípio da insignificância. Tem uma posição bem específica. E o de penal também tem
uma posição bem específica sobre o princípio da insignificância. Então eu vou te passar o recorte da banca, tanto do Rio de Janeiro quanto lá do Pará. Legal? Então tamo junto, galera. Até a próxima. Um grande abraço para você.